Construí um negócio de 15 dólares milhões, sustentei minha família e então papai disse saia, seu vagabundo. Então me mudei para a Flórida. Meus pais me chamaram de lixo sem educação, vaza daqui, seu vagabundo, papai gritou. Eu ganhei 15 milhões de dólares, então disse, ok, e me mudei para minha casa na praia da Flórida. Eu sou Alex Miller, tenho 32 anos, e meu próprio pai me chamou de vagabundo e me expulsou de sua casa, logo depois que eu havia terminado de pagar suas dívidas médicas e estava secretamente financiando todo o seu estilo de vida de country club. Antes de contar como acabei em uma praia nos Florida Keys, finalmente livre, me façam um favor e me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. É sempre incrível ver quão longe essas histórias podem chegar. Tudo chegou ao limite em uma festa de jantar, um daqueles eventos familiares sufocantes onde o ar está carregado de coisas não ditas. Meu irmão, Daniel, havia conseguido uma pequena promoção em sua empresa de contabilidade, e meus pais, Mark e Linda, decidiram dar uma festa que era menos sobre celebrá-lo e mais sobre exibir seu próprio sucesso percebido para seus amigos, os Thompsons. O tinir de talheres contra pratos de porcelana era o único som por um momento, um ritmo afiado e nervoso na sala de jantar. Minha mãe, Linda, estava dominando a conversa, sua voz um pouco alta demais, um pouco brilhante demais por causa de sua terceira taça de vinho. Meu pai, Mark, sentava-se na cabeceira da mesa, uma máscara plácida e ilegível no rosto. Ele concordava com as histórias da minha mãe, um parceiro silencioso na performance da noite. Tentei fazer conversa fiada para oferecer a Daniel alguns conselhos genuínos sobre gerenciar sua nova equipe, baseando-me em minha própria experiência dirigindo uma empresa com mais de 100 funcionários. Esse foi meu erro. A risada da minha mãe cortou o ar, afiada e frágil. Ah, Alex, não acho que Daniel precise de dicas de negócios de alguém que apenas teve sorte online. O calor familiar subiu pelo meu pescoço. Mantive minha voz controlada. Minha empresa está projetada para fazer 15 milhões de dólares em receita este ano, mãe. Acho que isso é um pouco mais do que ter sorte. Foi então que aconteceu. A máscara no rosto do meu pai não apenas rachou, ela se despedaçou. Ele bateu a mão na mesa de mogno polida, fazendo os copos pularem. Seu rosto, que eu só havia visto em tons de aprovação suave ou decepção silenciosa, estava torcido em um rosnado que eu não reconhecia. Todos nós fingimos tempo suficiente, ele berrou, sua voz ecoando no silêncio súbito e mortal. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. Saia de nossas vidas, seu vagabundo. O mundo pareceu desacelerar. Os rostos dos Thompsons estavam congelados em choque. Daniel olhava para seu prato, uma estátua de inação. Minha mãe parecia momentaneamente atordoada, como se nem ela esperasse isso. Mas eu? Senti uma estranha e gelada sensação de calma me envolver. Um sorriso tocou meus lábios. Não era um sorriso feliz, era um sorriso de libertação. Levantei-me, colocando cuidadosamente meu guardanapo na mesa. Olhei para meu pai, realmente olhei para ele e disse, ok. Virei-me para minha esposa, Sarah, a única pessoa naquela sala que nunca havia vacilado, e estendi minha mão. Ela a pegou sem hesitação, seu aperto firme e estável. Saímos daquela sala de jantar, daquela casa, e quando a porta se fechou atrás de nós, eu sabia que não era apenas o fim da festa. Era o fim de tudo que eu já havia conhecido, e nunca me senti mais pronto. Para entender por que sorri quando meu próprio pai me chamou de vagabundo, você tem que entender os 20 anos que vieram antes disso. Você tem que entender a moeda da minha família, e nunca foi dinheiro, era aprovação, e era uma moeda na qual eu sempre estava falido. Começou quando eu era adolescente. Eu era o garoto que não se encaixava no molde. Enquanto meu irmão mais velho Daniel estava tirando notas máximas no SAT e mapeando seu futuro em um escritório executivo, eu estava na garagem desmontando computadores velhos, tentando construir algo novo a partir dos restos. Eu via o mundo de forma diferente. Eu via lacunas, oportunidades, o poder emergente da internet quando a maioria das pessoas da minha idade a usava apenas para jogos. Lembro-me de ter 18 anos, meu coração batendo forte de emoção. Havia passado semanas rascunhando um plano de negócios para um serviço local de web design. Encontrei minha mãe na cozinha, arrumando meticulosamente flores em um vaso. Mãe, comecei, minha voz transbordando esperança. Eu consegui. Um plano real, posso construir sites para todos os pequenos negócios do centro. Eles estão todos presos nos anos 90. Eu poderia mudar todo o negócio deles. Ela não levantou os olhos das flores. Apenas cortou um caule e disse, que fofo, querido. Agora, sobre essas inscrições universitárias. O prazo para Ohio State é semana que vem. Seu pai e eu realmente achamos. Eu não quero ir para a universidade, mãe, disse, as palavras parecendo uma traição até aos meus próprios ouvidos. Eu quero construir isso. Ela finalmente olhou para mim então, um suspiro escapando de seus lábios. Era um suspiro que eu conhecia bem. Era o som da decepção. Alex, seja realista.
Pessoas como nós, obtemos diplomas. Conseguimos empregos estáveis com benefícios. Esse seu pequeno hobby é legal por agora, mas é hora de crescer. Meu pequeno hobby. Era tudo que sempre foi para eles. Daniel foi para uma universidade prestigiosa. Seu caminho pavimentado com o orgulho dos meus pais. Eu fiquei em casa, trabalhando em empregos ocasionais para financiar meus empreendimentos. O negócio de web design falhou. Uma empresa de camisetas online que comecei faliu depois de 6 meses. Cada fracasso era mais um prego no caixão de suas expectativas. Lembro-me de ter que vender meu Mustang surrado, minha única posse valiosa, apenas para cobrir os custos daquele fiasco das camisetas. Na mesma semana, ouvi minha mãe falando com nossa vizinha, Sra. Gable, por cima da cerca. Oh, Daniel está simplesmente prosperando, ela disse, sua voz pingando orgulho. Ele está na lista do reitor novamente. Quanto ao Alex, bem, ele está encontrando o seu caminho. A pena em sua voz era pior que qualquer raiva. Durante tudo isso, havia a Sarah. Nos conhecemos no ensino médio. Ela não era uma das garotas populares. Era quieta, inteligente, com fogo nos olhos que via algo em mim que ninguém mais via, nem eu mesmo às vezes. Quando estava no meu pior momento, depois de vender meu carro e me sentindo um completo fracassado, ela apareceu na minha porta. Ela não disse eu te avisei, ou talvez você devesse ouvir seus pais. Ela apenas me entregou uma caixa. Dentro havia um laptop novinho. Vendi alguns dos meus livros didáticos antigos, ela disse dando de ombros, como se não fosse nada. Você não pode construir um império naquela sucata velha que você está usando. Agora volte ao trabalho. Ela acreditava em mim. Era simples e profundo assim. Sua crença era o combustível que me fazia funcionar quando meu próprio tanque estava vazio. Passei minhas noites banhado no brilho azul daquela nova tela, ensinando-me código, funis de marketing, a linguagem secreta do mundo digital. Comecei um pequeno serviço de consultoria, Momentum Digital. Meus primeiros clientes eram pequenos, uma padaria local, uma loja de ferragens. Cobrava quase nada deles, apenas tentando construir um portfólio. Lentamente, começou a funcionar. Os pedidos online da padaria triplicaram. A loja de ferragens começou a receber clientes de 2 cidades de distância. O boca a boca se espalhou. Quando completei 25 anos, Momentum Digital era uma empresa real. Eu tinha um pequeno escritório, um punhado de funcionários e uma lista de clientes que crescia a cada mês. Achei que isso seria suficiente. Achei que o sucesso seria o grande equalizador. Eu estava tão ingênuo. A primeira vez que percebi que o dinheiro nunca mudaria a percepção deles sobre mim foi quando comprei minha primeira casa. Era modesta, mas boa, de 3 quartos em um bom bairro. Havia economizado cada centavo. Entrei na casa dos meus pais segurando as chaves como um troféu. Consegui, anunciei. Comprei uma casa. Meu pai levantou os olhos do jornal. Bom para você, filho. Me avise se precisar de ajuda com a entrada. Nós podemos. Não preciso, o cortei, talvez um pouco brusco demais. Paguei por ela. Tudo. O olhar no rosto dele não era orgulho. Era confusão. Como se o conceito de eu alcançar algo significativo sem a ajuda deles fosse uma língua estrangeira que ele não conseguia compreender. Linda foi mais direta. Bem, espero que você a tenha inspecionado adequadamente. Uma casa é uma grande responsabilidade, Alex. Não é como um dos seus pequenos projetos de internet que você pode simplesmente fechar. O abismo entre nós estava se alargando, e meu sucesso era cavando mais fundo. Alguns anos depois, Daniel se formou com seu mestrado e uma montanha de dívidas estudantis, cerca de $60 mil. Ele estava reclamando disso constantemente, como isso estava o arruinando. Uma noite, estava no telefone com ele, e simplesmente não conseguia mais ouvir. Qual é o total? Perguntei. O quê? O valor total do empréstimo. Quanto é? Ele me disse. E transferi o valor total para ele. Enviei uma mensagem e está resolvido. Vá viver sua vida. Ele me ligou atordoado. Alex, não sei o que dizer. Não diga nada, falei. Você é meu irmão. Mas enquanto ele gaguejava seus agradecimentos, uma nota estranha se infiltrou em sua voz. Cara, não posso acreditar. $60 mil não é nada para você, né? Obrigado. Acho que é fácil ganhar dinheiro na internet, hein? Ali estava de novo, aquela cutucada sutil. A implicação de que meu trabalho não era real, que meu dinheiro não era ganho através do mesmo suor e lágrimas do trabalho real dele. Era um presente, dado livremente, e ainda assim veio com uma dose de condescendência. Não era nada comparado ao que aconteceu com meu pai.
Um ano depois, ele teve um susto de saúde súbito, um problema cardíaco que exigiu cirurgia de emergência e uma longa internação hospitalar. O seguro cobriu parte, mas havia uma lacuna impressionante de US$ 75.000. Meus pais estavam estressados, sussurrando sobre seu fundo de aposentadoria, sobre vender bens. Eu nem hesitei. Entrei no escritório de cobrança do hospital e paguei todo o saldo no meu cartão de crédito. Disse aos meus pais que foi um erro do seguro que havia sido corrigido. Eles ficaram aliviados, mas nunca questionaram muito profundamente. Era mais fácil para eles acreditarem em um erro de sorte do que aceitar que seu filho sem educação era quem os estava salvando. Meu sucesso se tornou sua rede de segurança, mas em vez de nos aproximar, os fez ressentir a própria coisa que os mantinha à tona. Eles aproveitavam os frutos do meu trabalho, mas desprezavam a árvore da qual crescia. Eles me deixavam pagar por férias familiares luxuosas, por reformas em sua casa, tudo isso enquanto minha mãe fazia elogios indiretos em jantares familiares. É maravilhoso que Alex possa nos proporcionar isso, ela dizia aos nossos parentes. Ele trabalhou tão duro naquele computadorzinho dele. A peça final do quebra-cabeça, a coisa que levou diretamente àquela festa de jantar desastrosa, foi o Country Club. Minha mãe sempre sonhou em se juntar ao Vestoater Country Club, o auge do status social em nossa cidade. Ouvi meu pai um dia falando ao telefone sobre como as taxas de associação eram caras demais para eles no momento, então fiz isso secretamente. Contatei o clube, paguei a taxa anual de US$ 15.000 e disse para mandarem um pacote de boas-vindas aos meus pais como um presente anônimo de um amigo. Linda ficou eufórica. Ela passou o ano seguinte falando apenas sobre isso. Os torneios de golfe, os brunches dominicais, as pessoas influentes que estava conhecendo. Ela usava aquela associação como uma medalha de honra, um testemunho de seu lugar legítimo na sociedade, e ela não fazia ideia de que seu filho vagabundo era quem estava pagando por tudo. Guardei tudo isso dentro de mim. Sorri através dos insultos, paguei as contas e esperei que um dia eles me vissem. Não minha conta bancária, apenas eu, Alex, seu filho. De volta ao carro, acelerando para longe de sua casa, o silêncio estava carregado com o peso de todos aqueles anos. Sarah estendeu a mão e colocou-a no meu joelho. Você está bem? Ela sussurrou. Olhei para ela, as luzes da rua piscando em seu rosto preocupado, e pela primeira vez, senti todo o peso esmagador sair do meu peito. Estou agora, disse. Acho. Finalmente terminei de tentar. É hora de parar. E eu sabia, no fundo dos meus ossos, que isso não era um fim. Era um começo. Os meses seguintes à minha decisão de me afastar foram uma mistura estranha de libertação e tensão crescente. No trabalho, a Momentum Digital estava explodindo. Conseguimos um contrato histórico com uma marca nacional de roupas esportivas, vencendo 3 agências maiores e mais estabelecidas de Nova York. Nossa abordagem, focando em campanhas digitais autênticas e orientadas por histórias em vez de anúncios corporativos estéreis, estava repercutindo. Éramos os azarões que estavam mudando o jogo. Meu rosto estava na capa de uma revista de pequenos negócios. Minha renda não apenas superou a do meu pai. Ela a ofuscou. Esse sucesso deveria ter sido uma fonte de orgulho para minha família. Em vez disso, tornou-se um catalisador para mais conflito. Era como jogar gasolina em um fogo que eu estava tentando desesperadamente deixar morrer. Minha generosidade, que eu esperava que fosse uma ponte, estava sendo distorcida em uma arma contra mim. Depois que paguei pela cirurgia do meu pai, esperava uma mudança, um momento de gratidão. O que obtive foi um tipo diferente de silêncio, o mais pesado, o tipo de silêncio que vem de alguém que te deve algo que nunca poderá pagar e te ressente por isso. As manipulações sutis se tornaram mais frequentes, e muitas vezes vinham através da minha tia Karen, irmã mais nova da minha mãe. Karen tinha um jeito de entregar veneno com um sorriso doce. Ela ligava para minha mãe depois de ver alguma notícia sobre minha empresa. Sua voz uma mistura açucarada de entusiasmo falso e malícia genuína. Lembro-me de minha mãe me ligando uma tarde, sua voz tensa. Sua tia Karen ligou, disse, pulando qualquer cortesia. Ela viu aquele artigo sobre você na Digital Marketer Montre. Ela disse que simplesmente não consegue entender como você faz tudo isso sem um diploma. Ela acha que é simplesmente incrível. Eu podia ouvir as palavras não ditas pairando no ar. Não é incrível. É um acaso. É constrangedor. Bem, diga a Karen que eu disse obrigado, respondi, minha voz sem expressão. Isso apenas nos coloca em uma posição constrangedora, Alex, minha mãe continuou, sua voz subindo. Todos os nossos amigos, seus filhos têm PhDs, são médicos, advogados, e nós temos que explicar como nosso filho faz o que quer que seja que você faça no computador. Eu dirijo uma empresa multimilionária, mãe. É isso que faço. Não use esse tom comigo, ela respondeu bruscamente, e a conversa terminou, como sempre terminava, comigo me sentindo como uma criança desobediente. O contraste entre minha vida familiar e minha vida profissional estava se tornando gritante.
Em um mundo, eu era um líder respeitado, um estrategista, um inovador. No outro, era uma decepção que teve sorte. Esse contraste nunca foi mais claro do que quando encontrei Chadwick Vance em uma conferência de tecnologia em Chicago. Vance era tudo o que meus pais gostariam em um filho. Ele tinha um MBA de Wharton, um terno afiado e um ar ainda mais afiado de superioridade. Ele dirigia uma agência concorrente, uma firma tradicional que existia há décadas. Estávamos ambos concorrendo pela mesma conta massiva, uma nova empresa de bebidas ecológicas. Acabamos no mesmo evento de networking. Ele me viu do outro lado da sala, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. Ele se aproximou casualmente, uma bebida na mão. Miller, disse, sem se dar ao trabalho de oferecer um aperto de mão. Estou surpreso em vê-lo aqui. Imaginei que esses eventos fossem um pouco acadêmicos demais para seu gosto. Você ficaria surpreso com o que se pode aprender quando não está apenas lendo em um livro didático, Vance, respondi, mantendo meu tom leve. Certo? Ele riu. A escola da vida, muito pitoresco. Olha, sem ressentimentos quando conseguirmos a conta da Persip. É apenas negócios. Eles precisam de uma firma com um pedigree real, não apenas um sucesso passageiro. Ele se afastou, me deixando com um gosto amargo na boca. Ele era a personificação física do preconceito da minha família. 2 semanas depois, recebi a ligação. Havíamos ganhado a conta. O CEO da Persip me disse pessoalmente, e a paixão da sua equipe era inegável. Vocês não apenas comercializam um produto, vocês contam sua história. Os outros caras, eles apenas apresentaram uma planilha. Desliguei o telefone, uma onda de validação pura e não adulterada me lavando. Era uma vitória que era inteiramente minha. Não tinha nada a ver com minha família. Era a prova de que meu caminho, o caminho que havia esculpido para mim mesmo, tinha valor. Valor real e imensurável. Enquanto isso, meu irmão Daniel estava lutando. Seu trabalho estável na firma de contabilidade era uma panela de pressão. Ele estava sobrecarregado, subvalorizado e constantemente sendo preterido para promoções. Ele nunca admitiu isso diretamente para mim, mas eu podia ouvir em sua voz durante nossas breves e constrangedoras ligações telefônicas. Um dia, Sarah veio até mim. Eu estava falando com a esposa do Daniel, disse, sua expressão preocupada. Ela disse que Daniel tem estado realmente deprimido. Seu chefe é um pesadelo, e ele sente que bateu em um muro. Senti uma pontada de simpatia. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Pensei sobre isso por um dia. Então fiz uma ligação. Eu tinha uma conexão, um ex-cliente que estava no conselho de uma firma de contabilidade rival. Uma muito melhor. Não pedi um favor diretamente. Apenas elogiei meu irmão. Mencionei sua ética de trabalho, sua lealdade, seu potencial não aproveitado. Plantei uma semente. Um mês depois, Daniel me ligou. Sua voz vibrando com uma energia que eu não ouvia há anos. Você não vai acreditar nisso. Fui recrutado. Uma posição sênior na Grant Lowell. É um grande passo. Sorri. Isso é incrível, cara. Estou realmente feliz por você. É louco. Eles simplesmente me ligaram do nada, disse. Acho que meu trabalho duro finalmente está dando frutos. Nunca contei a ele. Era melhor assim. Deixe-o ter sua vitória limpa. Foi essa promoção que levou minha mãe a planejar o jantar comemorativo. A ironia era tão espessa que eu podia sentir o gosto. Uma festa para celebrar um sucesso que eu havia secretamente engendrado em uma casa cujos confortos eram amplamente subsidiados pela minha carreira desrespeitável. Sarah viu o convite e seu rosto caiu. Tem certeza de que quer ir, Alex? Você sabe como essas coisas terminam. Hesitei. Todo instinto me dizia para ficar longe, para proteger a paz frágil que estava tentando construir para mim mesmo. Mas uma pequena parte teimosa de mim, a parte que ainda ansiava por aquela aprovação impossível, sentia uma atração. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez com o sucesso de Daniel, a estranha competição não dita entre nós finalmente terminasse. Talvez pudéssemos simplesmente ser uma família. Eu tenho que, disse a ela, minha voz mais certa do que eu me sentia. É pelo Daniel. Eu tenho que ir. Foi uma decisão impulsionada por uma esperança que eu deveria ter sabido que estava morta há muito tempo. Estava caminhando voluntariamente para o olho da tempestade. A viagem para a casa dos meus pais foi silenciosa. O sol estava se pondo, pintando o céu de Ohio em tons de laranja e roxo. Uma cena linda e pacífica que parecia uma mentira. Ao meu lado, Sarah estava tensa. Ela continuava olhando para mim, sua testa franzida de preocupação. Não precisamos ficar muito tempo, disse suavemente, quebrando o silêncio. Podemos fazer uma aparição, dar nossos parabéns e sair. Estendi a mão e apertei a dela. Vai ficar tudo bem.
Estava tentando me convencer tanto quanto a ela. No momento em que caminhamos pela porta, o peso familiar se instalou em meus ombros. A casa estava cheia com o aroma de frango assado e o perfume caro da minha mãe. Os Thompsons já estavam lá, conversando com meu pai na sala de estar. Minha mãe veio voando, beijando o ar ao lado da minha bochecha. Alex, Sarah, vocês chegaram. Daniel está abrindo seu presente de nós, anunciou, nos conduzindo para a sala de jantar. A atmosfera estava espessa com cortesias forçadas. Observei meu pai, Mark. Ele era um mestre em evitação. Seus olhos deslizavam por mim, nunca fazendo contato. Ele me envolvia em conversa, mas sempre era superficial, sobre o tempo, sobre esportes, sobre qualquer coisa que não fosse minha vida, meu trabalho, meu sucesso. Era uma dispensa deliberada e calculada. Eu era um convidado em sua casa, mas não era verdadeiramente bem-vindo. Eu era uma verdade inconveniente. A tensão começou a se enrolar mais apertada pouco antes de nos sentarmos para jantar. Eu estava parado perto da lareira quando ouvi minha mãe falando com a senhora Thompson. Sua voz um sussurro conspiratório. Os brunches no Vestuater são simplesmente divinos, Linda estava dizendo. Mark e eu conhecemos as pessoas mais fascinantes. O CEO daquela grande fábrica, um senador estadual. É simplesmente um calibre diferente de pessoa, sabe? A senhora Thompson acenou, seus olhos arregalados de admiração. Senti um músculo em minha mandíbula se apertar. Eu estava pagando por esse calibre diferente de pessoa. Estava financiando o próprio palco no qual ela performava sua superioridade social. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Fui para a sala de jantar, determinado a passar pela noite sem incidentes. Eu tinha um presente para Daniel, um relógio lindo e caro que eu sabia que ele queria. Quando o entreguei a ele, minha mãe estava bem ali, espiando por cima do ombro dele. Oh, outro presente extravagante, comentou, alto o suficiente para todos ouvirem. Espero que você não esteja apenas jogando seu dinheiro fora, Alex. Gosto não pode ser comprado, sabe? Era um golpe direto, embrulhado no disfarce de conselho materno. Pouco antes de nos sentarmos, Sarah me puxou de lado no corredor. Seus olhos estavam implorando. Alex, por favor, vamos apenas embora. Isso não é saudável. Olhe para você, está tão tenso que está prestes a estourar. Olhei para ela, para o amor genuíno e preocupação em seu rosto. Ela estava certa. Cada parte de mim queria virar e sair por aquela porta. Mas algo havia mudado em mim. Os anos de frustração silenciosa haviam se endurecido em um tipo de resolução. Eu não estava mais lá esperando por um resultado diferente. Estava lá para uma conclusão. Eu sei, disse, minha voz baixa mas firme. Mas eu preciso que eles digam isso, Sarah. Preciso ouvir isso deles. Não mais indiretas, não mais comentários de lado. Preciso que eles digam o que realmente pensam em voz alta. Preciso que isso acabe. De verdade. Ela examinou meu rosto, e o que quer que tenha visto lá a fez acenar lentamente. Ela entendeu. Isso não era sobre ganhar uma discussão. Era sobre terminar uma guerra. Tomamos nossos lugares à mesa. A conversa fluiu ao meu redor, um rio do qual eu não era mais parte. Mark falou sobre seu jogo de golfe. Linda falou sobre um gala de caridade que se aproximava. Daniel falou sobre suas novas responsabilidades no trabalho. Eu os observei, me sentindo como um antropólogo estudando uma tribo estranha e distante. Minha própria família. Senti as nuvens de tempestade se acumulando, a pressão caindo. Podia ver o relâmpago piscando nos olhos da minha mãe toda vez que ela olhava para mim. Podia sentir o ronco baixo do ressentimento do meu pai sob sua exterior calma. A tempestade estava chegando, e pela primeira vez na minha vida eu não estava com medo. Estava pronto para ficar na chuva. O prato principal foi servido, e com ele o evento principal. Começou, como sempre, com uma pergunta aparentemente inocente. Sr. Thompson, um homem bem-intencionado mas alheio, se virou para mim. Então, Alex, Mark nos conta que você está indo muito bem com sua empresa de internet. Deve ser emocionante. Antes que eu pudesse responder, minha mãe pulou. Certamente consome tempo, disse, tocando os lábios com um guardanapo de linho. Alex trabalha tão duro em seu computadorzinho. Ignorei a cutucada. Virei-me para Daniel. Então, o novo papel, disse, tentando direcionar a conversa de volta para ele. Você vai gerenciar uma equipe de 12, certo? Meu conselho, pelo que vale, é ter reuniões individuais na primeira semana. Constrói confiança mais rápido que qualquer coisa. Minha mãe colocou o garfo com um clique afiado. Alex, por favor. Tenho certeza de que Grant Lowell tem um departamento de RH muito competente. Daniel não precisa de dicas de gestão de alguém que nunca teve um trabalho corporativo real. A mesa ficou em silêncio.
Era isso. O tiro de abertura. Tomei um gole lento de água. Eu gerencio 120 funcionários, mãe. Temos um andar inteiro em um dos maiores prédios de escritórios em Columbus. É um trabalho real. Minha voz estava calma, mas firme. Os anos de morder a língua haviam acabado. Oh, lá vamos nós, ela suspirou, revirando os olhos para Linda Thompson. É isso que ele faz. Fica na defensiva porque está inseguro sobre sua falta de educação adequada. Inseguro. Deixei escapar uma risada curta e sem humor. Eu não sou quem está inseguro, mãe. Paguei a dívida de empréstimo estudantil de $60.000 do Daniel dessa educação adequada. Paguei $75.000 pela cirurgia cardíaca do papai. Esta própria casa teve seu telhado substituído no verão passado com meu dinheiro. Não estou inseguro. Apenas estou cansado. Eu não tinha a intenção de dizer tudo aquilo. Apenas saiu derramando uma torrente de fatos suprimidos. Daniel afundou mais baixo em sua cadeira, seu rosto carmesim. O rosto da minha mãe ficou pálido, depois corou um vermelho manchado e furioso. Como você se atreve? Ela sibilou, sua voz baixa e venenosa. Como você se atreve a jogar seu dinheiro em nossos rostos? Você acha que pode simplesmente comprar seu caminho para dentro desta família, nosso respeito? Não precisamos do seu dinheiro sujo. O ar crepitou, e naquele momento, vendo a fúria pura e não adulterada em seu rosto, algo dentro de mim finalmente clicou no lugar. Todos os anos de tentar, de esperar, de me quebrar para me encaixar no molde deles, tudo evaporou. E tudo o que restou foi uma clareza fria e dura. Recostei-me em minha cadeira e um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo meu rosto. Era o sorriso de um homem que acabará de receber a chave de sua própria cela de prisão. Realmente, mãe, disse, minha voz perigosamente suave. Vocês não precisam do meu dinheiro sujo? Segurei seu olhar. Então acho que devo ligar para o Vestotter Country Club amanhã e cancelar a associação que tenho pagado secretamente nos últimos 2 anos. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. O som do suspiro da senhora Thompson foi como um tiro no silêncio. Ela e seu marido trocaram um olhar de horror e constrangimento. Eu os vi fisicamente recuar, sutilmente afastando suas cadeiras 1 polegada dos meus pais, como se a proximidade por si só pudesse ser contagiosa. Eles não eram mais apenas testemunhas. Eram um júri, e o veredicto estava dado. A boca da minha mãe abriu e fechou como um peixe, mas nenhum som saiu. Todo o seu status social, a base de sua identidade, havia sido pulverizada na frente de seus amigos. Ela olhou para mim, seus olhos cheios não de raiva mais, mas com um pânico nu e nascente. Virei meu olhar para meu pai. Ele havia ficado em silêncio durante toda a troca, uma nuvem de tempestade de homem na cabeceira da mesa. Eu esperava que ele tentasse suavizar as coisas, fazer o papel de pacificador como tantas vezes fingia fazer. E estava errado. A vergonha de ser exposto, de ter sua vida confortável revelada como um caso de caridade financiado pelo filho que secretamente desprezava, era demais para ele suportar. A máscara plácida não apenas rachou. Foi obliterada por uma raiva vulcânica. Ele se levantou de um salto, sua cadeira raspando violentamente contra o piso de madeira. Seu rosto estava roxo, uma veia pulsando em sua têmpora. Ele não estava olhando para minha mãe. Não estava olhando para os Thompsons. Seus olhos, queimando com uma vida inteira de ressentimento, estavam fixos em mim. Ele apontou um dedo trêmulo, todo o seu corpo tremendo de fúria. Todos nós fingimos tempo suficiente, rugiu, sua voz uma coisa crua e feia que encheu cada canto da sala. Era o uivo de um homem orgulhoso empurrado além de seu ponto de ruptura. Saia de nossas vidas, seu vagabundo. As palavras pairaram no ar, brutais e finais. Vagabundo. A única palavra que ele sabia que cortaria mais fundo, a sumarização de tudo que ele sempre pensou sobre mim, agora exposta para todos verem. Não me encolhi. Não discuti. Apenas acenei lentamente. Este era o momento que eu estava esperando, o momento sobre o qual Sarah e eu havíamos falado, a verdade final inegável. Calmamente me levantei e coloquei meu guardanapo ao lado do meu prato intocado de comida. Olhei para meu pai, este estranho com o rosto contorcido pela raiva. Ok, disse novamente, assim como havia na minha cabeça 1000 vezes. A palavra era baixa, mas era a coisa mais alta que eu já havia dito. Estendi minha mão para Sarah. Ela já estava de pé, seus olhos brilhando com um fogo protetor. Ela pegou minha mão, seu aperto uma âncora no caos rodopiante. Caminhamos para longe da mesa. Não olhamos para trás. Não precisávamos. A imagem estava queimada em minha mente para sempre. Minha mãe, congelada em horror silencioso. Daniel, encarando suas mãos como se elas contivessem as respostas. Os Thompsons, desesperadamente desejando estar em qualquer outro lugar. E meu pai, parado e tremendo, um rei que acabará de voluntariamente destruir seu próprio reino.
Quando chegamos à porta da frente, minha mãe finalmente encontrou sua voz. Você está virando todos contra nós, ela gritou da sala de jantar. Isso é tudo culpa sua. Parei com minha mão na maçaneta da porta, virei minha cabeça ligeiramente e disse para o corredor vazio. Não, mãe, isso é tudo culpa sua. Então saímos para o ar fresco da noite, deixando os destroços de nossa família para trás. A porta clicou fechada. E pela primeira vez, senti o sabor doce, afiado e emocionante da liberdade. A viagem para casa foi um borrão de luzes da rua e silêncio. O carro era um santuário, uma bolha nos protegendo da precipitação radioativa que havíamos deixado para trás. Sara dirigiu, seus dedos brancos no volante. Encarei pela janela do passageiro, observando os subúrbios familiares de Ohio deslizarem como cenas da vida de outra pessoa. Eu deveria estar devastado. Deveria estar com raiva ou de coração partido. Mas o que senti, mais que qualquer coisa, foi uma sensação perturbadora de paz. A guerra havia acabado. Eu não havia vencido, não no sentido tradicional. Mas eu havia sobrevivido. Havia saído do campo de batalha, sangrando mais inteiro, deixando-os para suas ruínas. Quando chegamos em casa, o silêncio nos seguiu para dentro. Caminhamos por nossa casa, uma casa que eu havia comprado, cheia de coisas que eu havia conquistado. E parecia diferente. Parecia minha de um jeito que nunca havia parecido antes. Não era mais um lugar que eu tinha que justificar. Era simplesmente lá. Sara finalmente quebrou o silêncio. E agora? Perguntou, sua voz suave na sala de estar silenciosa. Virei-me para encará-la. Flórida, disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Possuíamos uma pequena casa na praia lá. Agora, ia ser um refúgio. Vamos para a Flórida. Por um tempo. Talvez para sempre. Ela acenou, um sorriso lento e triste tocando seus lábios. Vou arrumar uma mala. Os próximos dias foram uma aula magistral em dinâmicas familiares tóxicas. A primeira ligação veio 2 dias depois da festa. Era a minha mãe. Vi seu nome na tela e meu estômago se contraiu. Uma resposta antiga e condicionada. Deixei ir para a caixa postal. Sua mensagem foi uma diatribe divagante e cheia de lágrimas. Não era um pedido de desculpas. Era uma acusação. Não posso acreditar no que você fez com esta família, Alex, sua voz vacilou com autopiedade. Os Thompsons nem retornam minhas ligações. Você nos humilhou. Você humilhou seu pai. Depois de tudo que fizemos por você, você precisa consertar isso. Deletei a mensagem. Era um idioma que eu não falava mais. No dia seguinte, meu pai ligou. Quase não atendi, mas alguma parte de mim precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Alex, começou. Sua voz áspera, despojada da raiva da noite anterior e substituída por uma autoridade impaciente. Não houve oi. Nem como você está. Papai, respondi, minha voz neutra. Sua mãe está um caco, disse, como se isso fosse meu problema para resolver. Você precisa ligar para ela. E você precisa ligar para os Thompsons e se explicar. Isso já durou tempo suficiente. Você tem que consertar isso. A audácia disso, a completa falta de autoconsciência, era impressionante. Eles me haviam expulsado, me chamado de vagabundo, e agora estavam me ordenando a limpar sua bagunça. Foi nesse momento que a última corrente se quebrou. Não, disse. A palavra era pequena, mas parecia massiva. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. O que você disse? Perguntou, descrença colorindo seu tom. Eu disse não, repeti, minha voz mais forte agora. Eu não vou consertar isso. Esta é a bagunça de vocês. Você e mamãe precisam descobrir isso. Eu terminei. Terminei de tentar, terminei de pagar, e terminei de ser seu saco de pancadas emocional. Não me ligue novamente até estar pronto para ter uma conversa real, que começa com um pedido de desculpas real. De vocês dois. Podia ouvi-lo gaguejando, mas não esperei para ouvir as palavras. Disse, em tchau, papai, e desliguei o telefone. Então fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Bloqueei seu número, e então bloqueei o da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi abençoado. Era o som da minha própria vida, sem interrupções. Sara e eu reservamos passagem só de ida para a Flórida. Arrumamos o que precisávamos, organizamos para o resto ser enviado, e contamos aos nossos amigos mais próximos que estávamos nos mudando. Não fizemos um grande anúncio. Apenas partimos. Enquanto estávamos embarcando no avião, meu telefone vibrou com um número que eu não reconhecia. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Alô, Alex? Sou eu. Era Daniel. Sua voz estava baixa, hesitante.
Só queria dizer, me desculpe. Esperei, não sabendo o que dizer. Me desculpe por não ter dito nada, continuou, sua voz rachando ligeiramente. No jantar, eu simplesmente congelei, mas o que eles fizeram, o que papai disse, não estava certo. Sei que você fez muito por nós, por mim, e me desculpe por ter sido um idiota sobre isso. Era a coisa mais honesta que ele já havia me dito. Não era um pedido de desculpas perfeito, mas era um começo. Era uma pequena rachadura de luz na escuridão. Obrigado, Daniel, disse, e eu estava sendo sincero. Isso significa muito. Onde você está? Perguntou. Entrando em um avião, disse, olhando pela janela do terminal para o céu azul claro, indo para algum lugar quente. Vou te ligar quando chegar lá. Desligamos, e quando o avião decolou, deixando a paisagem cinzenta de Ohio para trás, senti o último do peso cair. Estava voando em direção ao sol, em direção a uma nova vida, uma que construiria em meus próprios termos. A tempestade havia acabado. Agora era hora de ver o que cresceria na quietude que se seguiria. 6 meses se passaram, 6 meses de sol, ar salgado e silêncio abençoado e lindo. A Flórida não era apenas um local, era um estado de ser diferente. O peso opressivo das expectativas da minha família, uma névoa que eu nem percebia que estava vivendo, havia se levantado. Eu podia respirar. Sarah e eu encontramos um ritmo. Acordávamos cedo, tomávamos café no deck com vista para a água turquesa, e assistíamos os pelicanos mergulharem para seu café da manhã. Estabeleci uma nova sede para a Momentum Digital em um prédio de escritórios elegante em Miami. A mudança energizou a empresa. Atraímos um pool totalmente novo de talentos criativos, pessoas atraídas pela cultura vibrante e inovadora que estávamos construindo. E estávamos prosperando. Eu estava prosperando. Havia me reconectado com Daniel. Nossas ligações telefônicas ainda eram um pouco constrangedoras, mas o velho ressentimento havia se ido, substituído por um respeito tentativo e frágil. Ele me contou que as coisas estavam tensas em casa. Meus pais haviam sido forçados a enfrentar a realidade financeira de sua situação. A associação do Country Club havia, de fato, sido cancelada. Seus gastos luxuosos tiveram que ser reduzidos. Eles estavam vivendo dentro de suas posses pela primeira vez em anos, e estavam miseráveis. Então, um dia, Daniel ligou com um aviso. Eles estão vindo, disse. O que você quer dizer, eles estão vindo? Mamãe e papai, eles estão voando para a Flórida semana que vem. Eles disseram que querem conversar. Eles não têm meu número ou meu endereço, disse, um nó frio se formando no meu estômago. Eles conseguiram o endereço comigo, admitiu, sua voz cheia de desculpas. Alex, me desculpe muito. Mamãe estava chorando. Papai estava, não sei. Ele parecia velho. Eles juraram que só queriam consertar as coisas. Eu cedi. Fiquei com raiva por um segundo. Então suspirei. Eu entendia. A maquinaria da culpa parental era poderosa. Tudo bem, Daniel. Deixe eles virem. Uma semana depois, eles chegaram. Mas no dia em que estavam programados para pousar, algo mais aconteceu. Algo que mudou toda a dinâmica de sua visita antes mesmo de começar. Estava almoçando em um restaurante à beira-mar, um almoço de poder com um cliente muito importante, Sr. Peterson, o CEO de uma rede nacional de hotéis com quem estávamos em negociações. Ele estava na casa dos 60, um titã da indústria, um homem que comandava respeito em toda a sala que entrava. Estava me contando sobre seu próprio começo, como havia construído seu império a partir de um único motel à beira da estrada. Pessoas que não construíram algo do zero nunca vão entender, Alex, disse, gesticulando com o garfo. Eles veem o sucesso, mas não veem as noites que você não dormiu, os riscos que assumiu. Eles não respeitam a garra. Eu respeito a garra. Ele levantou seu copo. A garra. Brindamos, um entendimento mútuo passando entre nós. Foi um momento de respeito puro e não adulterado de um homem que era tudo o que meu pai fingia ser. E quando olhei para cima da nossa mesa, eu os vi, meus pais, Mark e Linda. Eles estavam parados constrangidamente perto da recepcionista, claramente tendo acabado de chegar. Devem ter vindo direto do aeroporto. Eles me viram. Me viram rindo, brindando, completamente à vontade com um homem da estatura do Sr. Peterson. Eles me viram no meu novo mundo, um mundo onde eu não precisava deles, um mundo onde eu não era o suplicante, a decepção, o vagabundo. Aqui eu era quem tinha o poder. Eles tinham que ficar lá e esperar. A recepcionista, alheia ao drama familiar se desenrolando, educadamente disse a eles que haveria uma espera de 15 minutos para uma mesa. Vi o ombro do meu pai afundar ligeiramente. Vi o rosto da minha mãe se apertar, um lampejo da velha indignação lutando com uma nova e não familiar sensação de impotência.
O equilíbrio havia mudado, não porque eu havia desejado, mas porque eu havia construído uma vida tão além de sua órbita que eles não podiam mais exercer sua atração gravitacional. Quando finalmente vieram à minha casa naquela noite, a tensão era palpável. A própria casa, com suas linhas limpas, seu espaço de vida em plano aberto, sua vista deslumbrante do oceano, era um testemunho de um sucesso que eles não podiam mais dispensar. Meu pai estava quieto, subjugado. Minha mãe tentou manter seu ar de autoridade matriarcal, mas estava frágil. Sarah foi educada mais distante. Uma guardiã elegantemente fria de nossa nova vida. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava conversando com meu pai no deck, minha mãe teve um momento sozinha com Sarah na cozinha. Só descobri o que foi dito depois. Sarah havia oferecido a ela um copo de vinho. Linda aceitou, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela olhou ao redor da cozinha espaçosa e moderna. É uma casa linda, Sarah, disse, sua voz apenas um sussurro. Obrigada, Linda. Alex trabalhou muito duro. Linda ficou quieta por um longo momento, encarando a água escurecendo. Então ela disse algo que atordoou Sarah no silêncio. Eu queria abrir uma floricultura uma vez, confessou, seu olhar distante. Anos atrás, antes do Daniel nascer, eu tinha tudo planejado, um lugarzinho no centro. Mas, Mark, seu pai, disse que não era uma carreira sensata, que o lugar de uma esposa era em casa. Ela tomou um gole trêmulo de vinho. Ele disse que eu não tinha talento para negócios. Não era uma desculpa. Não era um pedido de desculpas. Mas era uma explicação, uma pequena janela para o coração de sua amargura. Seu ressentimento do meu sucesso não era apenas sobre minha falta de diploma. Era sobre minha liberdade. Eu havia alcançado a própria coisa que havia sido negada a ela. A visita terminou sem um grande avanço. Não houve pedido de desculpas choroso, nenhuma grande reconciliação. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Eles eram visitantes na minha vida agora, não os arquitetos dela. O poder era meu, e percebi que não queria usá-lo para vingança. Eu só queria paz. Na manhã depois que partiram, fiquei no deck, uma xícara de café nas mãos, observando o sol nascer sobre o Atlântico. A água estava calma, uma vasta extensão de azul cintilante. Sarah veio atrás de mim e envolveu seus braços ao redor da minha cintura, descansando sua cabeça nas minhas costas. Você está bem? Perguntou. Era a mesma pergunta que ela havia me feito no carro naquela noite, 6 meses atrás. Mas desta vez, a resposta era diferente. Não era apenas uma aceitação sombria. Era uma paz profunda e estabelecida. Estou melhor que bem, disse, me recostando em seu abraço. Estou bem. A conversa com meus pais havia sido tensa e insatisfatória de muitas maneiras. Meu pai havia conseguido um áspero que eu posso ter sido duro. Minha mãe havia dito, e sentimos sua falta. Era o melhor que eles podiam fazer, e eu sabia que teria que ser suficiente. O relacionamento nunca seria o que eu uma vez havia desesperadamente querido que fosse. Seria uma coisa de fronteiras cuidadosas, de expectativas gerenciadas, de amá-los de uma distância segura. E estava tudo bem. Eu não precisava mais da aprovação deles. A validação que havia desejado por tanto tempo, eu finalmente a havia encontrado, mas não deles. Encontrei no respeito de meus pares como o Sr. Peterson. Encontrei na lealdade da minha equipe brilhante no trabalho. Encontrei no amor inabalável da minha esposa. Mais importante, encontrei em mim mesmo. Havia olhado para o abismo do julgamento da minha família e escolhido me afastar, me definir em meus próprios termos. Olhei para o oceano infinito. Por anos, pensei que riqueza era um número numa conta bancária, um número que eu tinha que continuar crescendo para provar meu valor. Pensei que 15 milhões de dólares seria a armadura que poderia me proteger de suas palavras, mas estava errado. Suas palavras ainda machucavam, até o momento em que decidi que não podiam. Verdadeira riqueza não era o dinheiro, a casa ou a empresa. Verdadeira riqueza era isso, esta manhã silenciosa, a sensação dos braços de Sarah ao meu redor, a liberdade de escolher quem eu queria ser, a percepção de que meu valor não era determinado pelo orgulho do meu pai ou pelos sonhos quebrados da minha mãe. Meu valor era inerente. Era meu. O sol estava mais alto agora, quente no meu rosto. Uma brisa suave soprou do mar, carregando o aroma de sal e possibilidade. A guerra havia acabado. A luta havia terminado, e eu finalmente havia chegado em casa.